Olá! Nesta aula aprenderemos sobre controle de fluxo na linguagem de programação C++. Bem, na aula passada nós falamos sobre os operadores, então agora nós vamos falar sobre controle de fluxo. Para controlar fluxo, nós precisávamos dos operadores. Operadores, o que é controlar fluxo num programa? Quando nós trabalhamos com Learning Blockly, nós vimos que nós podíamos criar seções de código que eram executadas somente quando uma determinada condição era avaliada como verdadeiro ou falso. E haviam outras seções de código que nós podíamos fazer com que ela se repetisse na execução até que uma condição se tornasse verdadeira ou falsa. Aqui a gente tem o mesmo recurso. Vamos salvar este programa como... Eu vou chamar aqui de... Estruturas condicionais. Pronto. Vou apagar agora esse. Vou fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui somente. Vou apagar aqui. Vou apagar tudo. Vamos apagar tudo. Vamos fazer um exemplo parecido com aquele que nós fizemos no Learning Block. Vou criar uma variável int idade. E agora eu vou criar aqui, vou solicitar ao usuário que digite a idade. Informe sua idade. Faltou colocar aqui, né? Vamos sua idade. Sim. Bem, dependendo da idade da pessoa, eu vou escrever na tela se ela é maior, menor ou se ela tem 18 anos. Igual como nós fizemos no Learning Block. If é a estrutura que, se uma determinada condição for avaliada como verdadeira, ele executa uma seção de código. Então, if significa se em inglês. Se idade for maior que 18, coloquei entre parênteses, como a gente via lá no código gerado do Learning Block para o JavaScript e outras linguagens. Então, se idade for maior que 18, cout você é maior que 18 anos. E a gente pula uma linha, tá? Bem direto. Se idade for maior que 18 anos, você é maior que 18 anos. Da mesma forma que nós tínhamos no Learning Block a estrutura se não se, a gente tem aqui o else if. Else if. O else if ele avalia uma condição novamente. Ele verifica se a condição if não foi satisfeita, ele compara agora o parâmetro que a gente informar e verifica se está verdadeiro ou falso para executar um outro bloco if dentro de uma estrutura else, né? O else if basicamente é um truque, né? É um if dentro de um else, mas fica bonitinho e parece que é uma estrutura nova da linguagem, não é? Else if idade menor que 18, você é menor que 18 anos. Agora, se nenhuma dessas duas condições for avaliada como verdadeiro, else você tem 18 anos. Você tem 18 anos.
salvar e testar. Who wish to save this file? Ah, tá. O que está acontecendo? Ele reclamou que eu botei o acento aqui, ó. Ele está perguntando se eu quero salvar como TF8. Gente, eu não vou salvar não, porque às vezes dá erro na hora de compilar. Eu vou deixar assim mesmo, como está sem os acentos. Onde é que tem acento agora aqui? Às vezes dá erro, então vamos deixar sem os acentos. Pronto. Opa, foi que houve aqui. Ah, tá. Eu coloquei a direção errada. Para a direita. Vamos sua idade, 52. Você é maior que 18 anos. Vamos ver agora uma idade menor. 13. Você é menor que 18 anos. 18. Você tem 18 anos. Então, esse tipo de estrutura condicional, ela é muito interessante quando a gente quer fazer uma comparação utilizando uma operação lógica. Às vezes a gente não quer fazer isso, a gente só quer comparar com um valor fixo. Como é que a gente faz isso? Vou criar aqui uma nova variável, char sexo. A gente vai utilizar uma nova estrutura agora. Essa estrutura se chama switch case. Switch. Informe seu gênero. E aqui eu vou chamar de gênero. Switch sexo, gênero. Bem, se a pessoa digitar M de masculino, ele vai dar uma resposta. Se digitar F de feminino, vai dar outra. Eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, masculino e feminino para deixar bem claro que eu quero essa resposta com ME. Vou fazer aqui a switch. Switch. Escrevi errado, switch. Estou escrevendo errado, switch. Switch. Ah, escrevi certo. Switch. Gênero. Do mesmo jeito que o if eu abro e fecho parênteses, então aqui switch gênero. E agora aqui eu vou fazer o seguinte, aqui dentro eu vou criar uma estrutura onde eu vou comparar o gênero com diversas opções. Vou colocar aqui case. Se a pessoa digitar masculino, ele vai fazer uma coisa. Se a pessoa digitar feminino, ele vai fazer outra coisa. Se a pessoa não digitar nenhuma outra coisa nem outra, ele vai executar uma operação default, uma padrão. O que é que ele vai fazer? Dar uma mensagem na tela. Então eu vou colocar aqui, ó. Você é homem? Você é homem. Se a pessoa digitar M de masculino. Se a pessoa digitar F de feminino, você é mulher. Se a pessoa digitar qualquer outra coisa, gênero indefinido. Gênero indefinido. Vamos executar?
Informe sua idade, 52. Informe seu gênero. Eu vou colocar M. Você é homem, você é mulher, gênero indefinido. Olha que coisa, ele respondeu as 3. Ele não respondeu só um. Por que será? Primeiro eu vou colocar logo os and else aqui, né? Para poder pular ali. Por que será? Gente, o case, quando ele encontra uma alternativa, ele automaticamente sai varrendo todas as outras e não compara mais, ele já sai executando os blocos. Então, se ele acha o M de masculino, ele não compara mais o F. Ele executa esta e depois executa todas as seguintes também. Como eu executei M, ele executou as 3. Se eu tivesse colocado F, ele teria executado só a partir daqui, dessa posição. Vou fazer. Idade 52, gênero masculino. Vou botar F, né? Feminino. Ó, você é mulher indefinida. Gente, e se eu colocar letra minúscula? 2. Vou botar M minúsculo, gênero indefinido. Por quê? Porque ele faz uma comparação exata, ele compara o caractere exato. E se eu quiser comparar as letras minúsculas também, eu faço como? Eu duplico esse case e uso esse mesmo artifício que a gente viu, de que quando ele acha um, ele sai seguindo adiante, sem comparar mais. Porque quando ele achar o M minúsculo, ele vai executar a expressão do M maiúsculo. Se eu fizer a mesma coisa com F, botando um F minúsculo, ele vai executar as duas. Mas ainda assim, ao colocar F minúsculo, ele vai executar você é mulher e depois gênero indefinido. Vamos compilar. 52. Vou colocar M para poder pular para debaixo. Ó. M minúsculo, ele mostrou os 3. Vamos fazer agora com F. 2. Vou colocar o F minúsculo. Ó, você é mulher, gênero indefinido. E como é que eu impeço disso acontecer, dele sair executando todas? Eu escrevo break. Assim, quando ele encontrar essa primeira, ele não segue mais adiante. Ele para aqui. E faço a mesma coisa aqui. Break. M. Você... Opa, eu fiz errado. Deixa eu executar de novo. 52. Gênero, M, você é homem. E ele não executa os outros blocos. Porque o break faz com que ele pare. Bem, essas são as estruturas condicionais da linguagem C. Eu vou salvar agora como estruturas de repetição. Estrutura de repetição. Vou fazer o seguinte, eu vou apagar este bloco todo e vou criar, vou criar uma variável chamada i, int i, neste exemplo eu vou usar i, para mostrar o mesmo código sendo executado de diversas formas. Bem, a estrutura mais básica é o while. O while é a estrutura que executa enquanto uma condição for verdadeira. Eu escrevo while uma dada condição. Neste caso, eu vou dizer i menor que 10. Vou atribuir à variável i um valor inicial, i igual a 0. I vai começar com 0, e enquanto i for menor do que 10, ele vai executar um laço de repetição. Se eu simplesmente colocar agora aqui para mostrar o valor de i, cout, cout i, e eu der um executar, ele vai ficar aqui para sempre fazendo isso. Bem, o que é que eu posso fazer para isso não acontecer? Primeira coisa, eu vou botar aqui uma dieta. Incrementar o valor de i. A gente já aprendeu o operador mais e mais. Então, eu vou entrar no laço, mostrar o valor de i,
incrementar, ele passa a ser 2, ou passa a ser 1, né? Começa com 0, passa a ser 1, depois 2, 3, até chegar ao valor 9. Opa, tem que compilar, esqueci. Então, de 0 a 9. Vamos lá. Existe também a estrutura do. A estrutura do parece com a while, com uma diferença. Se a condição já for falsa, ele não executa nenhuma vez com o while. Eu vou botar aqui i igual a 10. Como i é maior do que 9, né? Porque esse while executa enquanto i for menor do que 10. Como i já é 10 aqui, ele não vai executar esse laço nenhuma vez, não vai aparecer nada na tela. Não fez nada. Mas se eu mudar aqui de while para do while, e aí eu mudo, o que eu faço? Coloco do e coloco o while depois, no final. Como o do não faz comparação nenhuma, ele vai executar uma vez, mesmo o 10, o valor de i já sendo 10, e só depois vai comparar e vai parar. Então ele vai mostrar o valor 10 na tela. Valor 10. Essas duas estruturas, elas têm utilidades parecidas. Contudo, quando eu quero garantir que um fragmento de código execute mesmo que a condição já seja falsa no início, eu uso do while. Se não me importa, eu uso o while. Eu prefiro usar o while a maioria das vezes. Tem uma outra estrutura que é o for. O for não necessita que eu faça a atribuição do valor inicial da variável, nem que eu faça o incremento dela. Vamos utilizar o for. For para i igual a 0, eu coloco aqui dentro do for, ponto e vírgula, pego a condição e transporto para ali. Transporto para aqui. Vou tirar isso daqui. E o i++ também. Pronto. Eu agora tenho aqui a estrutura for. A estrutura for combina a inicialização da variável com a comparação da condição, o valor, né? Comparação do valor, a condição de execução e o incremento numa única linha de comando. Vamos executar. E aqui executou da mesma forma. Uma característica interessante da linguagem C. Nós podemos usar int para armazenar valores inteiros que vão até 64K, né? 64.537. Ou a gente pode utilizar a variável char. Apesar dela separar valores caracteres, a gente pode utilizar ela para números, desde que o número não passe de 255. Então, um valor entre 0 e 255 vai funcionar. E uma característica interessante que existe quando a gente trabalha com char é que a gente pode fazer isso aqui. Eu estou inicializando a variável i com um caractere e estou comparando a variável i com outro caractere. Ao fazer isso, o que eu estou dizendo? I vai variar de A até Z. Incrementa o valor de I, ele vai mostrar as letras na tela. A, B, C, D, E até Y. Então, todas as vezes que eu quiser tratar uma letra como número, ou melhor, eu quiser ter uma variável onde eu vou realizar operações matemáticas com ela, mas que o conteúdo dela, na verdade, é um caractere, eu utilizo o char e faço a operação matemática. O que eu estou fazendo aqui? Incrementando o valor de i como se fosse um número. E ele vai saber fazer o processamento, a linguagem C ou C++ vai saber fazer o processamento adequado, já que eu inicializei ela com letra, e vai mostrar para mim na tela, na verdade, os caracteres. Isso é legal, por exemplo, quando eu estou criptografando um dado. Eu crio o dado como caractere e realizo a operação matemática em cima do dado. E o C++ vai tratar ele como caractere que sofreu a operação matemática.